Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de Sociologia neste período de quarentena via Siga. Nesse nosso tema que nós iniciamos 2 vídeos atrás, que são a socialização e o controle social. Nós vimos falando aqui sobre os processos de socialização, de interação social, como que o indivíduo se integra à sociedade através da socialização. E hoje a gente vai falar de mais algumas questões referentes à interação social, né? O status social, o papel social. E vamos começar a falar sobre o controle social. Esse tema do controle social a gente vai começar neste vídeo e vai terminar presencialmente. Sim, esse é o último vídeo de Sociologia do segundo ano da administração neste período da quarentena. Nossa próxima aula, se Deus quiser, tudo der certo, mas nada der errado, já será presencialmente. Então, a gente não vai encerrar esse tema em vídeo, a gente vai encerrar esse tema presencialmente, a gente retoma o que tiver dúvida, né? Mas a gente vai encerrar esse tema já com aulas presenciais. Não sei quando elas serão, mas nossa próxima aula de Sociologia, né, com conteúdo novo, será presencialmente. Bom, a gente estava falando do papel da interação social, né? O vídeo passado a gente terminou falando do Georg Simmel, falando sobre que a sociedade é resultado das interações estabelecidas entre indivíduos, né? São as relações entre indivíduos que vão formar aquilo que existe na sociedade, né? Que essas relações elas se estabelecem, né? Como diz o Simmel, essas relações se estabelecem a partir de modelos já existentes. Então, quando você cria um time de futebol, por exemplo, você imita times de futebol que já existem. Mas essas relações entre indivíduos, elas também podem ir aos poucos transformando os modelos existentes. Então, você começa a interação a partir de modelos que já existem, mas essa interação pode transformar a sociedade depois, né? Começa imitando modelos que já existem, mas depois podem ir surgindo novos modelos de interação. E a gente viu também as ideias do Erving Goffman, que é um sociólogo canadense, o Simmel alemão, Goffman canadense, que ele fala que as interações sociais ocorrem em situações sociais. Então existem uma série de situações, uma série de rituais que ordenam as interações sociais. Então as interações sociais elas não acontecem do nada, elas acontecem a partir de situações colocadas, né? E que essas situações colocadas elas determinam determinadas é ótimo, mas elas determinam certas formas de agir, falar e responder a cada situação. E a gente deu o exemplo da festa de aniversário. Quando você vai a uma festa de aniversário, mesmo que você não conheça o aniversariante, você caiu de paraquedas na festa de aniversário, você foi de penetra na festa de aniversário, existe uma série de comportamentos esperados de quem vai a uma festa de aniversário, que é dar parabéns ao aniversariante, que é cumprimentar as pessoas, que é eventualmente levar presente à pessoa, enfim, tem uma série de comportamentos esperados. Então é dentro desses comportamentos esperados que as interações se dão. Então as interações elas não partem do nada, elas partem de uma série de comportamentos esperados, determinados pelos costumes, pelas práticas sociais, e é a partir desses modelos esperados que a gente começa a interagir. Aí, essas interações, claro, elas podem levar a novas formas de socialização, elas podem criar novos modelos, novas práticas, mas elas sempre partem de algo que já é pré-estabelecido pela sociedade. Já existe uma série de regras de comportamentos sociais que são esperados e a gente começa a interagir com as outras pessoas dentro dessas regras, ok? Aí a gente vai... essa ideia de que a gente interage com os outros a partir de certas regras tem a ver com controle social, que a gente vai ver daqui a pouco. Pois bem, dentro da sociedade existe uma coisa que a sociologia chama de status social. Status social, segundo a sociologia, são as diferentes posições sociais ligadas a diferentes grupos de prestígio, poder, direitos e deveres. Então, cada membro da sociedade tem uma ou mais posição de status dentro da sociedade.
Então, por exemplo, dentro de uma empresa, você tem ali o presidente da empresa, abaixo dele você tem os diretores, abaixo dos diretores você tem os gerentes, abaixo dos gerentes você tem os funcionários. Então, esse é o organograma. Em cada posição da empresa existe um status social diferente. Então, o presidente da empresa vai ter um status, os diretores vão ter outro status, os gerentes vão ter outro status, os demais funcionários vão ter outro status. Então, o status ele tem a ver com a posição que você ocupa dentro da sociedade, mas dentro da sociedade você pode pertencer a vários grupos e em cada grupo você tem um status diferente. Esse status determina o seu prestígio. Então, por exemplo, na empresa, o presidente da empresa ele vai ter mais prestígio. O menor funcionário vai ter menos prestígio. Determina o poder. O presidente da empresa vai ter a possibilidade de tomar determinadas ações, de tomar determinadas decisões que um gerente não vai ter, por exemplo. Então, direitos. Dependendo do seu status social, você vai ter direito a determinadas coisas que uma pessoa de outro status social não vai ter. E deveres. O status social que você ocupa também vai te dar uma série de obrigações e às vezes ocupando um outro status social você não vai ter essas obrigações. Então o status, a posição que você ocupa na sociedade vai te dar prestígio, mais ou menos poder, mais ou menos direitos, mais ou menos deveres. Então o status social vai determinar tudo isso. E todo membro vai ter, dependendo do grupo em que ele está, ele vai ter posições diferentes de status. Às vezes, na escola, você vai ter um determinado status. Por exemplo, você vai ter o status de aluno. O status de aluno vai te colocar com uma série de direitos, uma série de deveres, determinados poderes e determinado prestígio, e que no status você vai ter menos poder, menos prestígio e direitos e deveres diferentes do que um professor, por exemplo, dentro da instituição. Mas dentro da escola, às vezes saindo da escola num clube, digamos, você é atleta de um clube, no clube você vai ter um status diferente do que você tem na escola. Às vezes você é um atleta de destaque. Na igreja, às vezes você é líder de um grupo, líder de uma pastoral, aí você vai ter um status diferente na igreja do que você tem na escola, né? Porque você vai ter mais poder, mais responsabilidades, mais prestígio. Então, dependendo do grupo social em que você está inserido, você pode ter status diferentes. Ok? Então a mesma pessoa pode ter vários status dependendo do grupo em que ela se insere, porque uma mesma pessoa pode se inserir em vários grupos. Quando alguém muda de posição na hierarquia da sociedade, ou de uma organização, ou de um grupo de pessoas, ou de uma instituição, o status social dela muda também. Então, por exemplo, na escola, quando você passa por exemplo, do primeiro para o segundo ano, ou do segundo para o terceiro, acaba tendo uma mudança de hierarquia, né? Com os alunos de séries mais avançadas, eles vão ter um status diferente. Eles acabam tendo, eventualmente, mais prestígio, porque são formandos, né? Eles já passaram por determinadas etapas que o aluno do primeiro ano ainda não passou. E aí isso né, muda na hierarquia, isso vai mudar o status. Ou, por exemplo, num grupo de amigos, não um grupo de amigos não, mas na igreja, por exemplo, você é membro de uma pastoral ou pertence a uma escola dominical, a um grupo de estudos dentro da igreja, e aí você dali passa para uma posição de coordenador, você mudou na hierarquia, então muda o seu status. Quando muda o status, muda o prestígio, muda o poder, mudam os direitos, mudam os deveres. Né? E aqui o exemplo mais comum para vocês da área de administração é justamente o organograma da empresa. Quando você é promovido a gerente, muda o seu status. Consequentemente, muda o seu prestígio, muda o seu poder, mudam os direitos, mudam os deveres. Você passa a ter outras obrigações, você passa a ter outros poderes, outras possibilidades de tomada de decisão. E se você é promovido de gerente para diretor, isso muda também. Então, isso é o status social. Tem a ver com a hierarquia na sociedade. Isso vale para instituições ou vale para o Estado, por exemplo. Quando você passa de cidadão, de eleitor,
e é eleito, por exemplo, para um cargo, sei lá, vereador, você muda de hierarquia na sociedade, de posição hierárquica, muda seu status, você vai ter um outro reconhecimento, um outro prestígio, vai ter mais poder, vai ter alguns direitos que outros cidadãos não têm, vai ter também deveres que outros cidadãos não têm, ok? Então, status é a posição que você ocupa na sociedade. Existem diferentes tipos de status social. Aí aqui a gente vai precisar recorrer um pouco a diferentes momentos históricos, porque alguns tipos de status social não são mais tão comuns hoje em dia, ou pelo menos não deveriam ser comuns. A gente tem o status social legal, que é determinado por leis e normas. Então, por exemplo, a legislação determina que o presidente da República ele vai ter determinados poderes que outros cidadãos não têm. Ele vai poder fazer coisas que outros cidadãos não têm. Então ele tem um status social mais elevado. Dentro da hierarquia política brasileira, o presidente da República é quem tem o status mais elevado. Então ele vai ter uma série de obrigações que outros cidadãos não têm. Ele vai ter uma série de direitos que outros cidadãos não têm. Ele vai ter mais poder do que outros cidadãos. Também vai ter mais prestígio do que outros cidadãos pela posição que ele está ocupando. Isso é legalmente determinado, é a legislação que determina, olha, quem ocupa esse cargo tem um status social superior aos demais. Então, isso é um exemplo. A gente tem também o status social. Então ele não depende da legislação, ele é estabelecido à margem da legislação. Por exemplo, um jogador de futebol. Não tem nenhuma lei que determine que o jogador de futebol tem que ser aclamado pelas pessoas. Mas um bom jogador de futebol, ídolo de um time, ele acaba tendo um status social elevado. Ele tem mais prestígio. E por mais que a legislação não preveja isso, ele acaba podendo fazer coisas que outras pessoas não têm devido ao prestígio que ele tem. Então ele acaba ele acaba tendo também algumas responsabilidades devido ao prestígio social que ele tem que outras pessoas não têm. Então um jogador de futebol, por exemplo, para ele se manter no seu com um status elevado, ele precisa tomar cuidado com as declarações que ele dá, com o comportamento dele, ele precisa ter uma série de comportamentos condizentes com o status de atleta, de ídolo, de personalidade. Então aí você tem uma questão de status social, não é determinado pela lei, não é a lei que determina que essa pessoa vai ter mais status, mas é o próprio convívio social que vai fazer com que a pessoa se destaque. Você tem o jogador de futebol, você tem o artista, né, o ator, o cantor, enfim, determinadas pessoas que são reconhecidas socialmente, elas alcançam prestígio por se destacar numa atividade ou por exercerem uma profissão ou um trabalho ou exercerem alguma atividade que façam com que elas tenham prestígio social. E esse prestígio social vai fazer com que ela tenha um status social mais elevado. Tem também o status adquirido, que ele é relacionado ao mérito pessoal. Quando a pessoa ela faz determinada coisa que a garante com o status. Ela, digamos, vence um concurso, ou essa pessoa exerce um trabalho, exerce uma atividade, ela se destaca e como recompensa ela vai exercer um cargo maior, que vai proporcionar a ela mais prestígio e vai proporcionar a ela mais poder. Então você tem um status que é adquirido, que é a pessoa que através da atividade dela, através daquilo que ela faz, ela alcança, né? Então, sei lá, dá para relacionar um pouco com o status social, né? O status social tem a questão do jogador que só por ser um jogador de futebol e aparecer jogando com a camisa de um grande clube, ele já tem um status de jogador de futebol, né? O status social. Mas entre esses jogadores tem o que vai adquirir um status ainda maior, porque ele é um jogador melhor, porque ele treina mais, porque ele se dedica mais, porque ele joga melhor, né? Enfim, porque cuida mais da imagem. Aí é um status adquirido. E você tem um status atribuído, que não deveria ser comum na nossa sociedade, seria mais comum a outras sociedades de outras épocas, que é o status atribuído. Quando alguém determina que essa pessoa vai ter um status, vai ter uma posição de prestígio. A gente pode comparar, por exemplo, na Idade Média, quando o rei atribuía a um nobre um status social.
Então não foi pelo mérito, foi o rei que atribuiu. Você agora é um nobre, então você vai ter um status social diferente dos demais. Aí é o status atribuído, ok? Então são os diferentes tipos de status social. Além do status social, a gente tem os papéis sociais. O papel social é a maneira específica que cada um tem de agir e se relacionar socialmente segundo o seu status. Então, a pessoa que tem um determinado status social, ela vai exercer um determinado papel social. Então, esse papel social é o jeito de agir condizente com o seu status. Então, por exemplo, o presidente da República, ele tem um status social determinado por lei, é um status legal. E o presidente da República, ele tem uma série de ações que se esperam do presidente da República, e que se ele não tomar essas ações, se ele não agir dessa forma, ele pode até perder o cargo, porque é o que se espera dele. Ou, mesmo que ele tome uma atitude que não se espera, mas que não seja contra a lei, ele vai perder prestígio, ele vai perder poder, as pessoas podem tirar apoio. Né? Nos deputados, por exemplo, nos políticos, entre os políticos tem a coisa do decoro. O que é o decoro parlamentar, que a gente ouve falar às vezes? O decoro é o papel social, é o comportamento que a gente espera da pessoa condizente com o cargo que ela ocupa. Então, então, dentro do papel social existem comportamentos socialmente esperados dos indivíduos dentro de cada posição de status. Então, um parlamentar, por exemplo, na sua atividade parlamentar, ele não pode agir de forma grosseira com seu colega de parlamento. Ele tem que agir de forma cordial, senão ele quebra o decoro, ele vai contra o seu status social. Um padre católico, um pastor evangélico, um líder religioso, ele exerce um papel social, o papel social dele prevê que ele tenha determinados comportamentos condizentes com a sua posição de líder religioso. Então, se ele é visto tendo atitudes que vão contra o seu papel, o seu status social, ele vai perder prestígio, ele vai perder poder, ele vai deixar de ser reconhecido socialmente dentro daquele status. Né? Um padre, por exemplo, que é visto fofocando, por exemplo, ou um pastor evangélico que é visto usando drogas ilícitas, por exemplo, isso vai contra o papel social. Então, ele tem um comportamento que vai contra o papel social. Então, o papel social, ele o papel social, ele é o comportamento esperado daquele status. E às vezes o mesmo status social pode envolver diferentes papéis. Então, a pessoa pode ter diferentes papéis, diferentes comportamentos esperados dentro de um mesmo status. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de papel de status e papel social. Vamos pensar na escola. Professores e alunos. O professor tem um determinado status, ele tem um status de professor na instituição. Em sala de aula, ele tem uma série de comportamentos que são esperados do professor. É esperado que o professor tenha uma determinada postura diante dos alunos, é esperado que o professor tenha que trate os alunos de forma respeitosa, é esperado que o professor trate os alunos de uma maneira mais formal, é esperado que o professor não use qualquer roupa, é esperado que o professor evite falar certos termos. Então tem uma série de comportamentos que são esperados do professor, que os professores seguem mais ou menos, mas existe uma série de comportamentos que são esperados de um professor dentro de sala de aula. E o aluno dentro de sala de aula também tem uma série de comportamentos. Com esse mesmo status, tem uma série de comportamentos que são esperados dele diante do professor. É esperado que ele respeite o professor, que ele não atrapalhe a aula, que ele não use celular em sala de aula. Então tem uma série de comportamentos que são pertinentes ao papel do aluno, ao papel de aluno em sala de aula. Mas no intervalo da aula, no pátio,
determinados comportamentos que são exigidos em sala de aula não são exigidos no pátio. E é o mesmo aluno, também é o papel de aluno. Ou às vezes de uma aula para outra, esse papel muda. Às vezes na dinâmica de uma disciplina espera-se um comportamento do aluno, em outra disciplina espera-se outro comportamento do aluno. Né? Por exemplo, numa aula de história não se espera que o aluno corra na frente do professor. Mas numa aula de educação física isso é absolutamente comum. Então é o mesmo status, mas com papéis diferentes em diferentes situações. Né? O aluno corre na aula de educação física e não corre na aula de história. Né? E o professor também, às vezes o comportamento do professor, o papel que o professor exerce em sala de aula é na reunião de professores pode ser um pouco diferente, no contato com os pais, no atendimento aos pais dos alunos pode ser um outro papel. Às vezes o professor diante dos pais ele é muito mais formal do que com os alunos, às vezes ele trata os alunos de forma um pouco mais familiar, um pouco mais próxima, e com os pais ele é um pouco mais sério. Ou às vezes é até o contrário, às vezes ele é muito sério com os alunos e mais familiar com os pais, enfim. Mas o mesmo status social acaba colocando papéis diferentes, acaba tendo papéis diferentes na mesma situação. Eu dei o exemplo do padre e do pastor. O padre, conversando com outros padres, ele vai exercer um papel. O padre celebrando a missa é um papel diferente. Tem o mesmo status social, é a mesma posição na sociedade, mas vai ter papéis diferentes dependendo da situação, dependendo do com que ele está lidando. Okay? Então, papel social é o comportamento, a série de comportamentos, de atitudes e a forma que a pessoa tem de se relacionar com os demais condizente com o seu status. E que quando o papel social não é cumprido, quando a pessoa tem um comportamento diferente ou não condizente com o seu status, isso pode gerar problemas. Às vezes pode ser problemas legais, às vezes é determinado por lei o papel daquele determinado status. Às vezes é só uma questão social. A sociedade pode enxergar mal determinados comportamentos em pessoas com determinados status. Aí vem a discussão, né? Será que às vezes determinados comportamentos são impróprios àquele status ou determinados comportamentos são apenas esperados, mas não tem nada a ver, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que não condiz com o papel social de um médico, né? Com o status de médico, que o médico tem uma tatuagem. Acha que esse não condiz com o papel social do médico, com o comportamento esperado do médico. E outras pessoas vão dizer, não tem nada a ver uma coisa. O médico ele tem que cuidar das pessoas, ele ter tatuagem ou não tem nada a ver. Então tem essas questões também, às vezes, da sociedade, né? Que às vezes a sociedade quer determinar papéis sociais que não teriam nada a ver com o status da pessoa, mas às vezes também existem papéis que são exigidos, que são esperados, né? Como, por exemplo, os políticos. Os papéis sociais dos políticos são esperados e às vezes determinados por lei, então eles têm que seguir determinados protocolos, determinadas atitudes, têm que tomar cuidado na forma de falar, na forma de se posicionar, né? Para que não percam justamente o seu status social, ok? Se ficou confuso, me mandem mensagens depois. Bom, dentro dessa questão do status e do papel social, existe uma coisa em sociologia que se chama conformidade. Não confundam conformidade com conformismo. Conformismo, uma pessoa conformista é aquela pessoa que aceita tudo e que não se preocupa com nada e não tenta mudar nada e estão sentando na cabeça da pessoa e acabando com a vida dela e ela, tá bom. Isso é ser conformista. Conformidade é outra coisa. Conformidade é a adequação da pessoa às regras sociais. Ok? Vamos entender isso. Existem normas sociais. Toda sociedade tem normas, tem regras. Tem normas formais, que são as leis. Não pode roubar, senão você é preso. Norma formal, uma lei. E existem normas informais, que não são leis, mas são regras de conduta muito aceitas. Por exemplo, o exemplo que a gente deu do aniversário, no vídeo passado,
é uma regra social que, se você vai na festa de aniversário, você dê parabéns ao aniversariante. Se você vai na festa de aniversário e não fala com o aniversariante, as pessoas vão te olhar torto. Você vai ser taxado de mal educado e provavelmente não vai ser convidado para mais festas de aniversário. Então você vai ter uma punição, mas uma punição social, não uma punição legal. E essas normas, elas mantêm a ordem social. O que é a ordem social? A ordem social é um padrão determinado de possibilidades que dá coerência a comportamentos, relacionamentos e costumes. Ou seja, a ordem social são os comportamentos esperados. São os comportamentos que são esperados e que fazem sentido. Então, faz parte da ordem social que, se eu vou numa festa de aniversário, eu dou os parabéns ao aniversariante. Se eu vou na festa de aniversário e não dou os parabéns ao aniversariante, isso quebra a ordem social, e aí a sociedade vai me olhar torto. Faz parte da ordem social que umas pessoas não matem as outras. Se as pessoas começam a matar umas às outras, se desfaz a ordem social, a sociedade se bagunça, fica bagunçada. Então a ordem social é um padrão determinado de possibilidades, coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer. Então, se eu faço as coisas que eu posso e não faço as coisas que eu não posso, mantenho a ordem social. Se eu faço coisas que eu não posso, aí eu estou quebrando a ordem social. E ao quebrar a ordem social, eu posso ter uma punição. Se essa quebra de ordem social for contra as normas legais, for contra as normas formais, né, as leis, eu posso ser preso, posso ter que pagar uma multa, enfim, vou ter uma sanção legal. Ou se é uma norma informal, eu vou ter, sei lá, as pessoas vão brigar comigo, vão virar a cara, vão deixar de me convidar para as festas, enfim, vão se afastar de mim. É outro tipo de punição. Então, a conformidade, então, que a gente está falando, é quando o sujeito age orientado por uma norma e os limites de comportamento dessa norma. Então, a conformidade é agir dentro das regras da sociedade. Isso é conformidade. Quando eu quebro as regras da sociedade, eu não estou agindo em conformidade. Aí vão ter aqueles, mas o legal é quebrar as regras, tipo, sei lá, os punks, vamos quebrar as regras, as normas da sociedade. Às vezes, as regras precisam ser questionadas, determinadas regras precisam ser questionadas. Como, por exemplo, se a gente pensar nos Estados Unidos, na década de 50, que existiam cidades, existiam estados que tinham leis que determinavam que negros e brancos não podiam frequentar os mesmos lugares. Tinha lugares que os negros eram impedidos de entrar. Ou no transporte público, no ônibus, tinha lugares só para brancos e lugares só para negros. Isso é uma regra que precisa ser questionada. E alguém que desrespeita uma regra dessa, um negro que entra num banheiro de brancos, isso pode ser um questionamento, pode ser um protesto. Você está indo contra a conformidade, você está agindo fora da conformidade, mas está questionando uma regra. Outra coisa é a pessoa que diz, vou quebrar as regras da sociedade, vou assaltar um banco. Não, aí você não está questionando as regras da sociedade, você não está questionando regras que precisam ser questionadas. Você está questionando regras que são necessárias para o bom convívio da sociedade. Então a conformidade tem isso, a conformidade é você estar nas regras da sociedade. Claro que existem regras que podem e que precisam ser questionadas, mas para o bom funcionamento da sociedade existem regras. É necessário que existam regras e que essas regras sejam respeitadas. Essa é a conformidade, isso que a gente chama de conformidade. É agir dentro dessas regras. E a socialização, o processo de socialização, é o que vai inserir o indivíduo dentro dessa ordem social e dentro da conformidade. Então é a socialização, que a gente viu nos vídeos anteriores, a relação do indivíduo com a sociedade, e da sociedade com o indivíduo, né? A socialização é o indivíduo sendo alterado pela sociedade, aprendendo com a sociedade e a sociedade absorvendo o indivíduo e aprendendo com o indivíduo. Então é essa socialização que vai fazer com que o indivíduo entre na ordem social e entre na conformidade, com que ele se insira na sociedade. Então é através da socialização que ele vai aprendendo o que ele pode e o que ele não pode fazer e como se comportar de modo a não quebrar a ordem social. Ou, eventualmente, que ele vai perceber o que da ordem social precisa ser mudada.
Então, por isso que o indivíduo ele se relaciona com a sociedade, e é nessa interação entre indivíduos e dos indivíduos com a sociedade que a sociedade vai se transformando. Às vezes determinadas regras vão sendo mudadas, determinadas regras vão se transformando. A ordem social se transforma ao longo do tempo. Se a gente pensar no Brasil na maior parte do século XIX, por exemplo, a ordem social estabelecia que brancos eram livres, negros eram escravos. Essa era a ordem social. Hoje em dia essa ordem social não faz sentido. Essa ordem foi questionada, transformada. Então, não faz mais sentido ter essa ordem, essa conformidade. E houve pessoas que não aceitaram não se conformaram, né? Não aceitaram essa conformidade, essa ordem social e por isso transformaram. Mas existem outras ordens sociais que precisam ser respeitadas, como, por exemplo, respeitar o direito do outro de ter a sua vida, suas crenças, as suas convicções e seus comportamentos. O direito do outro pensar diferente. Isso, né, respeitar o direito do outro, pensar diferente, é me conformar a uma regra de convivência. Né? Então, a conformidade não é necessariamente algo bom ou necessariamente algo ruim, mas a conformidade é se encaixar, se inserir nas normas de convivência da sociedade, se encaixar na ordem social. Ok? Bom, é nesse contexto da conformidade, do status social e dos papéis sociais que a gente entra no controle social. O que é o controle social? Controle social é o conjunto de mecanismos que garantem a conformidade à ordem social. Então, controle social são todos os mecanismos que a sociedade tem para que os indivíduos se comportem dentro da ordem social, que eles se conformem à ordem social, que eles não rompam com a ordem social. Então, são mecanismos que, ao manter a ordem social, manter a sociedade funcionando do jeito que ela é, ajudam a preservar a sociedade, ajudam a preservar a vida em sociedade. Como eu disse, existem elementos da ordem social que às vezes precisam ser questionados. Só que muitas vezes quem questiona esses elementos vai sofrer a pressão e a repressão desses mecanismos de controle social. Ok? Agora a gente vai entrar num debate bem complicado, bem polêmico, que é até que ponto o controle social é uma coisa boa para a sociedade e até que ponto o controle social pode ser ruim para a sociedade. Mas vamos lá. Então, o controle social são esses mecanismos que garantem a conformidade à ordem social. Mas para eu garantir a ordem e a conformidade social, ou seja, saber quais são os comportamentos adequados e quais são os comportamentos inadequados, é necessário que eu seja capaz de prever as ações dos sujeitos. Como assim? Como assim? Se existe uma série de regras, eu espero que o sujeito se comporte seguindo essas regras e que ele não se comporte fugindo das regras. Então, por exemplo, se eu tenho uma regra na sociedade que diz que eu não posso matar as outras pessoas, o comportamento esperado é que as pessoas não se matem. Então, a previsão do comportamento é que as pessoas não se matem. Se dentro da sociedade eu tenho uma regra que prevê que as pessoas tenham que trabalhar para sobreviver, o comportamento esperado é que as pessoas, se estão desempregadas, procurem emprego. Se eu tenho uma regra na sociedade que diz que as pessoas devem, no trânsito, andar no carro com cinto de segurança, o comportamento esperado é que a pessoa use cinto de segurança. Então, vou prever as ações, vou planejar as ações considerando que as pessoas estão usando cinto de segurança. E quem não estiver usando cinto de segurança está agindo fora da ordem social, está agindo fora desse ordenamento. Ok? Então, para eu conseguir garantir a conformidade à ordem social, eu tenho que prever, eu tenho que esperar que as pessoas sigam o comportamento, um determinado comportamento. Que aí eu consigo, quem não estiver seguindo esse comportamento, eu consigo facilmente identificar que ela está rompendo com a ordem social. Ok?
Então, assim, quando o conjunto dos quando o conjunto das normas que orientam quando tem um conjunto de normas que orientam um grupo de pessoas, e quando a maioria desse grupo adere a essas normas, ou seja, quando a maioria das pessoas segue as normas, fica mais fácil de prever os comportamentos e as ações dos indivíduos ficam mais previsíveis. Então, se eu tenho uma série de regras e a maioria das pessoas segue essas regras, eu consigo prever que em determinadas situações as pessoas vão agir de determinada forma. Quando eu não tenho regras, as ações das pessoas ficam imprevisíveis. E o controle social, ele ajuda a sociedade a se organizar porque torna as ações previsíveis. Não sei se ficou confuso, vou tentar resumir de uma forma que fique mais simples. Então, o controle social são os mecanismos que garantem a conformidade à ordem social, são os mecanismos que garantem que as pessoas vão agir de forma esperada. E por que as pessoas precisam agir da forma esperada? Para ficar mais fácil de planejar as ações, conhecer os comportamentos. Levando em conta que as pessoas vão agir de forma esperada, eu consigo identificar quem está rompendo com a ordem social quando eu vejo alguém agindo de forma inesperada, fora dos padrões sociais. E aí, quem está agindo fora dos padrões sociais, eu tenho que agir para que essa pessoa volte a agir da forma que se espera, para ela não desestabilizar a sociedade. E por que isso é necessário? Segundo as teorias sociológicas, essa previsibilidade ela é essencial para a cooperação, para a manutenção e para a preservação do grupo social. Então, ter mais ou menos noção de como as pessoas vão se comportar vai ajudar a que essas pessoas cooperem. Então, se eu tenho mais ou menos um padrão de comportamento dos trabalhadores, eu consigo organizar o mercado de trabalho, o sistema de trabalho, as atividades produtivas. Se eu tenho uma previsibilidade dos comportamentos, eu consigo planejar ações para manutenção da sociedade, para preservação do grupo, para a sobrevivência das pessoas. Então, o controle social, ele tem como uma de suas funções ajudar na sobrevivência do grupo, né? Tornando as ações previsíveis, consigo fazer o planejamento, a organização e a manutenção das estratégias de sobrevivência do grupo. Vamos tentar avançar para ver se isso fica mais claro. Existem duas perspectivas de análise sociológica sobre o controle social. Tem uma primeira perspectiva que diz que as relações sociais são orientadas para uma harmonia funcional, visando o desenvolvimento coletivo. Então, o controle social serve para a sociedade se organizar, para que as pessoas cooperem umas com as outras e se desenvolvam conjuntamente. Então, o controle social você vai agir segundo as normas, porque se todo mundo agir segundo as normas, todo mundo vai ter uma vida melhor, a sociedade vai se desenvolver, isso vai ser melhor para todo mundo. E existe uma segunda perspectiva que diz que o controle social ele parte de relações marcadas pela contradição, e é essa contradição que estabelece os conflitos sociais, políticos e econômicos ao longo da história. Ou seja, existe uma segunda perspectiva que diz que o controle social é um grupo tentando controlar outro grupo. Ok? Então, primeira perspectiva, o controle social serve para que a sociedade viva de forma organizada e harmônica. A segunda perspectiva diz que o controle social serve para a dominação de um grupo sobre outro. Ok? Vamos entender. Primeira perspectiva, ela tem a ver com a abordagem funcionalista do sociólogo Durkheim. 3 nomes importantes para a sociologia, considerados os tripés da sociologia. Os 3 nasceram no século XIX. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Então, vai ser muito comum a gente falar desses 3 nomes nas aulas de sociologia. Durkheim, Marx e Weber. Durkheim francês, Marx e Weber são alemães. Durkheim tem uma abordagem funcionalista. O que é a abordagem funcionalista do Durkheim? Tem a ver com essa primeira perspectiva. Para o Durkheim, o controle social garante a harmonia da sociedade. Se você tiver mecanismos de controle, você vai garantir que cada indivíduo
exerça a sua função do jeito que tem que ser para que a sociedade funcione. Então, na perspectiva do Durkheim, o controle social é formado por estruturas materiais e simbólicas. Estruturas materiais são as coisas do dia a dia, o trabalho, a produção, e simbólicas são a cultura, a religião, o pensamento. Né? Então, tanto as questões materiais quanto as questões imateriais, quanto as questões simbólicas, fazem com que o indivíduo integre o sistema social. E o controle social prevê punições para quando o indivíduo não segue essas regras. Então, o controle social é um conjunto de mecanismos materiais e simbólicos, né, materiais e imateriais, econômicos, culturais, religiosos, enfim, um conjunto de estruturas que fazem o indivíduo pensar: opa, eu tenho que fazer a minha parte, senão isso vai ser ruim para o coletivo. E essa estrutura também tem que prever punições, às vezes na legislação, às vezes punições legais. Eu roubou, vai ser preso. Uma punição legal. Ou informais, o cara que não trabalha porque não quer. Não trabalho porque sou vagabundo. Aí a sociedade vai ter uma punição, não é uma punição legal, mas a sociedade vai olhar torto, vai excluir, vai xingar, vai estigmatizar. Então, também é uma punição, apesar de não ser uma punição legal, né, da lei, mas é uma punição social. Então, para o Durkheim, o controle social ele serve para isso, para fazer a sociedade funcionar. Quando o controle social funciona bem, a sociedade funciona bem, cada um fazendo a sua parte. E o controle social garante que cada um faça a sua parte para a sociedade funcionar. Aí perguntam para o Durkheim, mas a maioria das sociedades tem conflitos, tem brigas, tem conflito de interesse, tem uma classe social brigando com a outra. Aí o Durkheim fala, é porque o controle social não está sendo feito direito. Porque se o controle social for feito direito, cada um vai fazer a sua parte certinho e a sociedade vai funcionar de forma harmoniosa. Ok? Só que aí a gente tem a segunda perspectiva, que é a perspectiva do Karl Marx e do Max Weber. O Karl Marx e o Max Weber vão falar assim, olha, nenhuma sociedade da história funcionou de forma 100% harmoniosa. Toda sociedade tem conflito. Então, o controle social... E toda sociedade tem controle social. Toda sociedade tem controle social e toda sociedade tem conflito. Nenhuma sociedade funcionou até hoje de forma 100% harmoniosa. Então, o controle social não é exatamente isso que o Durkheim está falando. Então, o pensamento do Marx e o pensamento do Weber, o Marx e o Weber eles têm perspectivas diferentes da sociologia. O Weber é mais cultural, o Marx é mais econômico, mas os dois concordam que o conflito faz parte da sociedade. E por que eles concordam que o conflito faz parte da sociedade? Por motivos diferentes, eles criticam essas teorias que olham, como a teoria do Durkheim, que olham para o controle social como um mecanismo para fazer a sociedade ter ordem e harmonia. Para eles, o controle social não é isso. E por caminhos diferentes, por motivos diferentes, ambos entendem que o controle social é um mecanismo de defesa de grupos específicos que detêm o poder econômico, ou cultural, ou político, ou os três. Então, o grupo que tem poder, ele vai criar mecanismos de controle social, que podem ser mecanismos econômicos, podem ser mecanismos políticos, podem ser mecanismos culturais, que vão convencer as pessoas dos outros grupos a viverem daquela forma. E esse grupo dominante, ele vai convencer os demais a viver dessa forma, aliás, vai convencer a viver de uma forma que seja vantajosa para o grupo dominante. Por isso, na perspectiva do Weber e na perspectiva do Marx, o controle social está ligado à ideologia, e a gente volta para as aulas do módulo anterior, de cultura e ideologia. A gente viu que a ideologia pode ser vista como um mecanismo de convencimento das classes dominadas, que é a ideia do Marx. A ideologia é quando eu convenço as classes dominadas a pensar de uma determinada forma que vai favorecer as classes dominantes. Ou, né, a ideologia na perspectiva do Gramsci é uma visão de mundo, e a classe dominante vai tentar colocar a sua visão de mundo como predominante para as outras classes.
O Weber não pensa nessa perspectiva da classe dominada, classe dominante, mas o Weber vai pensar que quem tem o poder vai tentar convencer os demais a viverem da forma que vai ajudar a favorecer quem está no poder, a manter quem está no poder no poder. E aí o conflito que existe na sociedade, ele não se dá porque o controle social está falhando. O conflito se dá na sociedade porque cada grupo vai ter interesses diferentes, interesses antagônicos. Se a gente pensar na perspectiva do Marx, por exemplo, os trabalhadores têm determinados interesses, os donos das fábricas têm outros interesses, e os donos das fábricas são um grupo dominante. Então, os donos das fábricas vão criar mecanismos de controle social para que os trabalhadores vivam de uma forma que vai gerar lucro para os donos das fábricas. Só que os trabalhadores, eles têm outro interesse, eles querem ter uma qualidade de vida maior. Então, eles vão ter interesses diferentes e o conflito vai se dar por esses interesses diferentes. Os trabalhadores vão questionar a ordem social porque eles não concordam com o ponto de vista dos donos das fábricas e os donos das fábricas vão tentar impor a ordem social que os favorece. O Weber pensa algo parecido assim. Cada grupo tem ideias diferentes para a sociedade e os conflitos vão ser dessas ideias. Então, sempre vai ter um grupo tentando estabelecer uma ordem social e outros grupos questionando essa ordem social. Por isso que tem conflito. Então, os conflitos não são uma falha do controle social, mas são uma consequência de quando um grupo tenta estabelecer o controle social sobre os demais, tenta estabelecer normas que os outros questionam. Então a gente tem duas perspectivas. Ou o controle social é um conjunto de mecanismos para que a sociedade funcione de forma harmoniosa, ou o controle social é um grupo criando regras para dominar os outros grupos. São as duas correntes principais. Ah, professor, dá para pensar numa perspectiva que tem um pouquinho de cada? Que seja para funcionar a sociedade, mas que também tenha um grupo que tente dominar? Dá. Aí vocês podem criar as teorias que vocês quiserem. Mas essas são as duas principais perspectivas de onde partem essas análises do controle social. Para encerrar o vídeo, a gente vai falar um pouquinho de mecanismos de controle social. Vou falar bem rápido, aí na próxima aula, que vai ser presencial se Deus quiser, a gente retoma os mecanismos de controle social e fala também dos agentes de controle social. Em sociologia, mecanismo é todo elemento social que tem como objetivo conduzir o conjunto de ações individuais para limites relativamente previsíveis. Ou seja, mecanismo é um conjunto de elementos que vai fazer com que os indivíduos ajam dentro de uma determinada previsibilidade. Por exemplo, as regras de uma escola. Então, por exemplo, o aluno no Instituto Federal Farroupilha, se ele está em horário de aula, ele tem que estar dentro da sala de aula. Se ele não está dentro da sala de aula, se ele está no corredor, existe uma série de mecanismos que vão coibir o aluno a ficar no corredor. Vai ter inspetor questionando o que ele está fazendo fora da sala de aula, se algum professor estiver passando no corredor, vai perguntar para ele. Ele sabe que se ele estiver fora da sala de aula no momento da chamada, ele vai ter falta, e ele sabe que se ele tiver falta, isso vai aparecer no boletim, o pai vai questionar. Então existe uma série de elementos que vão fazer o aluno pensar, opa, no horário da aula eu tenho que estar dentro da sala. Então esses são os mecanismos. São todos esses elementos que vão fazer a pessoa pensar, será que eu fico fora da sala de aula? Não, é melhor eu ficar dentro da sala de aula. Então, são os mecanismos que convencem a pessoa, são os elementos sociais que convencem a pessoa a agir dentro daquela norma, dentro daquela ordem que se espera. E esses mecanismos, eles permitem que comportamentos fora do padrão sejam facilmente identificados. De novo, o exemplo se é para o aluno estar dentro da sala de aula, o aluno que está fora facilmente é identificado como um comportamento errado, como um comportamento fora do padrão. E aí os poderes estabelecidos, a direção, a coordenação, os inspetores, os pais, os professores podem estabelecer punições
ou orientar ou estabelecer práticas que façam o aluno voltar à ordem, ou seja, entrar na sala e assistir a aula. Esses mecanismos também permitem que ações coordenadas e espontâneas de grande porte aconteçam sem grandes problemas. Por exemplo, um show com milhares de pessoas. Você tem um show num estádio, ou um jogo de futebol, um Grenal no estádio lotado. Com os mecanismos de controle social, você consegue prever mais ou menos o comportamento das pessoas. Se não fosse possível prever o comportamento das pessoas, ou prever mais ou menos o comportamento das pessoas, seria impossível, porque você teria milhares de pessoas com comportamentos imprevisíveis reunidas. Mas não, os mecanismos de controle social fazem com que as pessoas ajam dentro de um determinado padrão esperado. Isso permite que, se uma ou outra pessoa agir fora do padrão, ela seja identificada, coibida ou punida ou avisada, para que ela volte para o comportamento social, para o comportamento esperado, ou para que ela volte ao comportamento, ou para que ela seja punida, né? Ok? E, enfim, passou um pouquinho do tempo da aula, eu sei, mas é só para a gente encerrar, para não quebrar para o próximo tema. A gente vai retomar ali na próxima aula. Existem mecanismos de controle social, mecanismos legais e mecanismos sociais. Mecanismos legais são os estabelecidos por lei, e o mecanismo social são estabelecidos por costumes. Por exemplo, pensar roupa. Existem determinados lugares que determinados tipos de roupa são obrigatórios por lei. Por exemplo, num presídio, o preso tem que usar um uniforme. No quartel, o soldado tem que usar um uniforme. Num tribunal, a pessoa tem que estar de roupa social. Isso é estabelecido por lei. Tem leis que determinam. Se essa pessoa não usa a roupa adequada naquele lugar, ela vai sofrer uma punição, ela pode sofrer uma advertência, ela pode ser suspensa, ou, no caso do tribunal, ela pode ser retirada do tribunal. No caso do presídio ou do quartel, a pessoa pode sofrer uma advertência. No caso do quartel, ele pode ser suspenso se não estiver usando uniforme. Então, existem determinados lugares que têm leis que determinam o tipo de roupa que a pessoa usa. Isso é um mecanismo legal. Mas também existem os mecanismos sociais de controle social, que são estabelecidos por costumes, não tem uma lei. Por exemplo, não existe uma lei que determina a roupa que as pessoas têm que usar num casamento. Não existe uma lei que determina a roupa que a pessoa tem que usar na igreja. Ou não existe uma lei que determina a roupa que a pessoa tem que usar na praia. Porém, se a pessoa vai a um casamento, vai a uma igreja ou vai à praia com uma roupa inadequada, ela vai sofrer alguns tipos de punição, mas não punições legais. Ela não vai ser presa, ela não vai pagar uma multa, mas ela pode sofrer com olhares de reprovação. Né? Uma pessoa que vai num casamento de chinelo, os outros convidados vão olhar torto para ela. A pessoa que vai na praia usando um vestido de festa, as pessoas vão olhar esquisito. A pessoa que vai na igreja usando uma roupa que não é adequada para a igreja, também vai ser mal vista. A pessoa, podem tirar sarro da pessoa, né? Se veste mal, tá usando uma roupa esquisita. A pessoa pode sofrer agressões verbais, né? A pessoa que vai na igreja com uma roupa curta, às vezes pode ter um fiel um pouco mais exaltado e falar, essa pessoa que é isso, é aquilo outro, enfim. Então você pode ter... um mecanismo social de controle, não tem leis escritas, mas a própria sociedade, as próprias pessoas fiscalizam e punem quem não se comporta da maneira adequada. Então você tem tantos mecanismos legais, que são as leis que dizem o que pode e o que não pode, mas você também tem os mecanismos sociais, os costumes, as práticas que dizem o que pode e o que não pode fazer. Ok? Na próxima aula, que se Deus quiser será presencial, falaremos sobre os agentes de controle social. Então, a gente vai continuar falando de controle social. A gente retoma um pouquinho os mecanismos, a gente tira as dúvidas sobre socialização e controle social e falamos sobre os agentes de controle social. Ok? Espero vê-los o mais rápido possível livres de coronavírus. Abraço e até mais.